uma forma especial, maravilhosa, para tocar aos nossos corações. Aleluia! Graças a Deus. Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Quem está alegre, diga amém. Quem está amém, diga alegre. Alegre. Aleluia. Para mim é um privilégio, um prazer estar na minha casa, na minha igreja esta noite, com o meu pastor. E louvar a Deus pela honra de estar ministrando em nosso encontro de missões, encontro nacional de missões de nosso ministério, nossa igreja. Falar de pastor Aparecido para mim é uma honra e um orgulho, porque quando o grupo de louvor cantava esse hino, Sou um Milagre, estou aqui, aliás, é um dos meus hinos favoritos. Eu me lembrava que há alguns anos atrás eu era um jovem talentoso, com um chamado poderoso da parte do Senhor, mas apenas um jovem desacreditado pelo ministério em Salto. Eu me lembro que Deus me colocou para trabalhar ao lado do pastor Aparecido como deputado. E ali o pastor Aparecido começou a tirar minhas cascas, bater, me machucar. Porque eu aprendi, pastor, que não há um homem que Deus não use, que primeiro ele não fira. E o pastor Aparecido me lapidou. Ainda tem muita coisa ruim e dura para sair, mas o mais grosso saiu. Eu glorifico a Deus por estar aqui com o meu mestre, o meu mentor espiritual, meu pai, o pastor Aparecido, que aprove ao Senhor há um ano passado colocar-nos juntos novamente, para estarmos trabalhando. E o pastor me recebeu de braços abertos e tem ajudado a igreja do Senhor em Guarulhos, uma obra nova, uma obra muito sofrida. Os irmãos que foram lá se impressionam com a igreja lotada, cheia, mas não sabe o que é aquilo, não imagina o que custa aquilo, lágrimas, suor e até mesmo sangue. Porque quando fala em Guarulhos, todo mundo pensa no aeroporto, na segunda maior cidade de São Paulo, na segunda economia do estado, mas o lugar que eu estou é o mais pobre de Guarulhos. Deus me colocou lá, e bairro dos Pimentas, imagine. E é aquele lugar que o Senhor Deus tem feito milagres grandiosos, coisas estrondosas têm acontecido. Apenas a título de informação, já você vai se assentar. Tivemos o congresso de varões agora, lá no começo do ano. O pastor Rodrigo, daqui, ministrou lá. E durante a ministração, eu saí um pouco para atender um negócio lá fora. E uns 100 metros para cima da igreja tem um centro espírita, um centro de macumba. Terrível, bate atabaque, um negócio doido. E aquele dia do congresso nosso, estava tendo um congresso deles também lá. Era gente de todo lado. E eu percebi, eu olhei para cima assim, vi aquele monte de gente de branco na rua, com turbante, com o braço cruzado, olhando feio em direção à igreja. Eu não entendi. Daqui a pouco um menino saiu de bicicleta, veio até perto de mim e disse: ô pastor, eles mandaram perguntar que hora que vai acabar o negócio aqui. Eu falei: por quê? Não, diz que está atrapalhando, os guias não estão subindo lá, então está difícil. Eu falei: eles disseram subindo, fala para eles que não vão ficar aqui até as 4 da manhã, e hoje não desce lá, vai descer aqui dentro, manda descer para cá que aqui vai descer hoje. Agora a semana, o pastor Cláudio, um obreiro nosso, ele é cabeleireiro da cidade, e segundo ele, chegou lá um cliente para cortar cabelo, e estava cortando o cabelo com ele, e disse: eu faço parte do centro, o centro espírita mais famoso aqui dos Pimentas, mas está um problema sério, porque agora tem uma igreja lá, e essa igreja está atrapalhando o centro. Já perdemos um monte de gente lá que não quer mais ir lá, porque os guias não estão subindo. E nós estamos lá num propósito terrível para aquela igreja fechar. Está atrapalhando nós ali. E o pastor Cláudio tentou contemporizar, e não sabia que ele era crente, era membro da igreja. Disse para ele: não, o problema é que se sair de lá, vem outra igreja, porque lá sempre foi salão de igreja. Ele falou: não, tudo bem, sempre teve igreja lá, mas nenhuma atrapalhou, e essa está enroscando. Vai continuar enroscando até o Senhor Jesus voltar, ou nos dar um terreno naquele lugar ali. Eu conto com as vossas orações. Estamos num território do inferno, mas Jesus nos colocou ali para fazer a diferença, para a glória do nome do Senhor Jesus. Quem está alegre com Jesus, diga amém. Então abra sua Bíblia, por favor. Leia comigo o livro do profeta Isaías, capítulo 6. Eu queria ler apenas o versículo 2 com a igreja. Prometo-lhes que não serei prolixo nem enfadonho. Já vou terminar daqui a pouco. Mas eu quero que você me dê a sua atenção, me empreste a sua atenção. Se você puder um pouquinho mais de agudo aqui, por favor. E
dar um pouquinho mais de retorno. Capítulo 6 de Isaías, apenas o versículo 2. Eu queria falar essa noite sobre adoradores do escuro, ok? Capítulo 6, versículo 2 do profeta Isaías. Diz assim a palavra do Senhor: serafins estavam acima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobriam os seus rostos, e com 2 cobriam os seus pés, e com 2 voavam. Antes que você se assente, eu queria pedir carinhosamente que você cumprimentasse pelo menos 2 pessoas e dissesse a ele assim: hoje você vai aprender a adorar no escuro. Diga a essa pessoa, por favor. Se assente, em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Jesus. Olhe para mim aqui, por favor. Meus irmãos, eu estou lendo um livro essa semana. Na minha opinião, na minha modesta opinião, um dos livros mais fortes que trata de avivamento sobre o Brasil, avivamento mundial. Um livro chamado Generais de Deus. É um livro diferenciado, porque todos os livros de biografia dos grandes homens enfatizam apenas as qualidades desses grandes homens. Este livro não, ele relata as qualidades, onde estiveram os acertos e aonde eles erraram no quesito avivamento. E todos eles enfatizam que os maiores avivamentos da história, Charles Finney, Moody, Savonarola, Parham, Like, todos os grandes avivalistas, eles erraram em um quesito principal, em tentar segurar o avivamento para eles e não deixar fluir para as próximas gerações. E ao ler a Bíblia você vai entender que o Senhor Deus é Deus de continuidade histórica e profética. Eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. O Senhor Deus não pode parar a obra em mim e fazer com que o avivamento estanque-se no Brasil. E todos os avivamentos, segundo os historiadores, duram em média 20 a 30 anos. O avivamento da Rua Azusa malogrou muito rapidamente. Ainda bem que escapou uma chama e veio para o Brasil. E ao tentar entender isso tudo, eu fui parar nos textos proféticos dos profetas bíblicos. E eu entendi, ao ler o texto, parar para estudar Ezequiel, Isaías, para ministrar essa noite, que os grandes profetas bíblicos, eles sofreram um processo em que Deus os moldou e o trabalhou, para que o avivamento não parasse neles, e para que deixasse fluir continuamente. Por exemplo, Ezequiel. Se você ler a história do profeta Ezequiel, quem encontra Ezequiel espalhando brasas, profetizando no vale de ossos secos, parece que Ezequiel é um profeta pronto, mas a construção de Ezequiel foi terrível. Se você ler os primeiros capítulos, você vai se assustar com a forma como Deus trabalhou em Ezequiel. Primeiro, o Senhor Deus fez ele sentir o que ninguém gostaria de sentir. Por exemplo, o Senhor Deus, antes que ele iniciasse o ministério, Deus disse a ele: Ezequiel, faz o seguinte, deita do seu lado esquerdo, fica quietinho aí, ok? Ele deita-se, passa um dia, Senhor, tá bom, posso levantar? Não, fica mais um pouco, 2 dias, 10 dias, passa-se 20 dias, ele deitado do lado esquerdo, 1 mês deitado sem mexer-se, passa-se 6 meses, uma temporada, passa-se 6 meses, Senhor, e aí, só esqueceu? Não, fica aí, não esqueci não. 390 dias deitado do lado esquerdo, para sentir o que ninguém sentiu. Então a primeira coisa que Deus faz é você tentar entender os sentimentos dele, para entender o mover profético que ele tem para a nossa vida. As pessoas não gostam de colocar-se no lugar das outras para sentirem dores. E ao deitar-se em 390 dias, o Senhor Deus diz: levanta-se. Ele levantou-se. Oh, que alívio. Costela doendo, tudo estourado. Agora Deus diz: deita do lado direito. Mas Deus, deita aí, rapaz. Ele deita-se. Passa-se 40 dias deitado do lado direito, sem poder mexer-se. Aí Deus diz: levanta agora. Ok, sim, mas qual é o sentido? Eu quero que você sinta o que ninguém quer sentir. A imobilidade física, imobilidade espiritual. E às vezes o Senhor Deus nos seca para fazer essa preparação, para fazer a moldagem profética. Todos os homens, vou voltar a repetir, Moody disse essa frase, e eu gosto dela: não há um homem que Deus não use, que primeiro ele não fira.
Profeta tem marcas. Profeta tem marcas históricas, proféticas. Profeta não aparece do nada e some do nada. Ele tem uma história de construção profética. Se Deus te chamou para ser profeta, prepare-se. Ele vai te levar a sentir o que ninguém quer sentir ou pode sentir. E cada um, Deus trata de forma diferenciada, específica, com um chamado único. Ok? Aí Deus disse assim: agora, profeta, eu tenho uma outra tarefa. Qual, Senhor? Está vendo aquelas fezes humanas? Sim. Pega a sua comida, cozinha no meio das fezes humanas. Senhor, isso é loucura. Isso é um negócio doido. Eu nunca fiz isso. A lei mosaica diz que isso é imundo. Ok, vou quebrar seu galho. Pega fezes de animais e cozinha, e come sua comida com as fezes. Então Deus faz ele gostar daquilo que ninguém gosta. A primeira coisa é sentir o que ninguém quer sentir. A segunda é gostar do que ninguém gosta. Seria bom demais se a gente falar apenas o que as pessoas querem ouvir e sentir o que as pessoas apenas querem sentir, alegrias e coisas especiais, ou gostar daquilo que todos gostam. Mas profeta, Deus leva além. Deus leva além. Deus vai além com ele e faz com que ele coma coisas, ou mesmo prove coisas que ninguém quer provar ou sentir. Aliás, dá um toquezinho no vizinho ao lado, diga para ele: você vai comer aquilo que você não quer e não gosta. Dá para encarar? Então diga quem está ao seu lado: quer ser profeta? E Deus vai além com o profeta Ezequiel. Em último estágio, Deus faz ele perder toda a autopiedade, porque Deus diz: hoje mesmo eu vou tirar as suas delícias, a sua mulher vai morrer. Você pode ir no funeral, você pode ir no cemitério, mas eu não quero que você chore por ela. Você não vai derramar lágrimas por ela. Mas Senhor, sim, porque nós somos autopiedosos. A gente gosta, a gente ama se fazer de vítima quando o processo esquenta. E você não é vítima. O Senhor Deus está atrapalhando. Não seja autopiedoso. Isso faz parte do processo. É a moldagem. É Deus trabalhando. Para de reclamar. Para de se fazer de vítima com esse processo. É Deus apertando e espremendo para construir um vaso para ser um profeta nas mãos do Senhor. A tendência é vir para os cultos quando estamos enfrentando isso e sentar lá atrás e ficar com aquela carinha de dó, de autopiedade. Só falta dizer: tem dó de mim, por favor, que eu estou morrendo de dó de mim. Não tenha dó. Para de ser assim. Eu cansei de ajudar pessoas que não era para ajudar, porque Deus o apertou, Deus o espremeu. A gente vai lá, estende a mão e tira ele da luta. Depois quem entra é a gente. Então autopiedade não funciona. Nem faz essa carinha de dó. Nem fico com essa autocomiseração, olhando para mim com jeitinho de quem nem peça para o pastor: pastor, tem dó? Não, você não pode. O Senhor Deus repreendeu severamente a Samuel: até quando você vai ter dó de Saul? Para com isso. Não tenha dó de pessoas que o Senhor Deus está trabalhando, tratando e moldando para estruturar um vaso poderoso para uso da sua glória e para louvor do seu nome poderoso. Então apenas um começo, um início para o Senhor Deus trabalhar com os profetas, com o seu mover profético. E quando eu chego em Isaías, eu vejo assim: para o Senhor Deus trabalhar em Isaías, o Senhor Deus teve que matar um rei que vivia no trono por Isaías. Uzias morreu. E no ano em que morreu o rei Uzias, o profeta Isaías aprontou-se para o ministério. Enquanto Uzias estava morto, o ministério de Isaías era opaco, sem brilho, sem força. Deus mata Uzias e Isaías aparece na parada. E aqui é que está o X da coisa. Porque no dia que Uzias morreu,
Isaías vai para o templo, e aquele tempo que ele foi muitas vezes e não sentiu nada, e não viu nada, e não percebeu nada, aquele dia foi diferente. Ele entra no templo em lágrimas, com dó de si mesmo, perguntando o que vai ser de mim, o que vai acontecer com o meu ministério. E quando ele entra no templo, ele olha para o templo, há um descortinamento espiritual. Ele olha para os céus, e o trono do Senhor Deus aparece na parada. Deus tira Isaías do trono, porque não tem como Deus trabalhar com dois tronos. Ou é o trono de Uzias, ou é o seu trono soberano. Então o Senhor Deus destrona Uzias para entronizar-se na vida do profeta. Você não vai ver trono do Senhor enquanto tiver um trono íntimo e pessoal na sua vida. Aliás, tem pessoas que idolatram o seu próprio trono. A gente constrói tronos, se assenta nele e diz assim: estou no meu trono, é o reino soberano. E Deus dizendo assim: para, o meu trono é muito mais importante do que o seu. Nós somos idólatras. Olhe para mim. O Senhor Deus me deu uma repreensão tremenda agora há poucos dias. Eu estava orando um dia, e ao ler 1 Coríntios capítulo 10, o Espírito Santo disse para mim assim: ó, você é um idólatra. Eu? Nunca. Nem crucifixo eu uso. Não tem uma correntinha no meu corpo que mostre, não tem idolatria, Senhor. Nunca fui católico, sempre fui evangélico, nascido em berço cristão, jamais. E o Espírito Santo dizendo: você é um idólatra. Aí um dia eu fiquei revoltado, levantei de madrugada, deixei a família dormindo, fui para a sala, sentei-me no sofá e disse: Senhor, hoje o Senhor vai conversar comigo, vai me mostrar para mim aonde é que está a minha idolatria. Eu não sou idólatra. Orei. Fiquei frustrado. Deus não me disse nada. Eu levantei-me e voltei a dormir, frustrado. O Espírito Santo não me disse nada onde estava a minha idolatria. Eu disse: é coisa na minha cabeça, devo estar maluco. Passou-se os dias, na Copa do Mundo, Brasilzão jogando a 1000 por hora, sentei-me na sala. Quando começou o jogo do Brasil, o Espírito Santo veio a mim e disse: Josias, vai lá no quarto, que eu preciso falar contigo, eu tenho algo para te falar. Eu disse: Jesus, agora não, espera acabar o jogo, depois a gente conversa. E o Espírito Santo dizendo: não, eu tenho urgência, eu queria te falar algo agora. Não, Senhor, depois do jogo. E aquele peso na minha alma, os pesos proféticos: vai, meu filho, eu tenho algo a dizer. E Deus, e eu lutando com o Espírito Santo. Chegou um momento que o Senhor Deus me vence, me nocauteia. Eu disse a ele: Senhor, então espera até o intervalo. No intervalo do primeiro tempo, no segundo eu vou lá orar. Aí o Espírito bradou em minha alma: eu não falei que você é um idólatra? O trono de Uzias está dentro da sua vida. Eu não sei qual é o trono que está atormentando você, mas você não vê o trono do Senhor enquanto algum trono humano estiver na sua alma. Eu vim aqui esta noite como voz profética para desentronizar o que está no seu coração e fazer olhar para os céus e contemplar o trono da glória do Senhor. Se você pode, levante a sua mão e adore ao único que merece, ao Senhor que nos tirou da idolatria. Dá um toquezinho no vizinho ao lado e diga para ele: aonde está a sua idolatria? Deus vai matar Uzias. Deus é obrigado a matar Uzias para um profeta ver o seu trono de glória. Ou é o trono de Uzias, ou é o trono do Senhor. E o que me chama a atenção, pastores, é que naquele momento, quando ele vê o trono do Senhor, a Bíblia diz que acima do trono estavam os serafins. E a gente aprendeu na escola dominical desde criança que acima do trono do Senhor não existe nada. Deus é tão soberano que acima de seu trono não tem nada. E o texto diz que os serafins estavam acima do trono do Senhor. Como é que serafim está acima do trono? Se acima do trono do Senhor não existe nada. Olhe para mim, isso é muito sério. Sabe por quê? Porque se acima do trono do Senhor não existe nada, o que serafins faziam acima do trono do Senhor?
E quem estudou teologia sabe que a gente aprendeu que há uma ordem hierárquica angelical. Anjos mensageiros são os anjos comuns que trabalham a favor dos que vão herdar a salvação. Existem os querubins, e querubins significa aqueles que cobrem, aqueles que guardam. Apocalipse capítulo 4 nos mostra como eles como animais viventes, cheios de olhos, com 6 asas, e estão ao redor do trono. Mas Isaías mostra uma outra classe, que são os serafins, que estão acima do trono e também têm 6 asas, com um único diferencial. Serafim significa aqueles que ardem, são os ardentes, são aqueles que conduzem a adoração ao trono do Senhor. Se os querubins são aqueles que cobrem e guardam, os serafins levam o povo à adoração. Aliás, dos querubins surgiu o Satanás. Ele era um querubim ungido e perdeu o direito da unção e terminou a sua história trágica e angustiosa. Olhe para mim, serafins acima do trono. E quando Isaías olha e contempla o trono, depois ele levanta o seu olhar e contempla os serafins acima do trono, ele leva um choque, e os olhos fixam nos serafins, e ele esquece do trono. De repente os serafins o direcionam: santo, santo, santo. Eles não clamavam para Deus, clamavam uns para os outros. Ele é santo, viu? É Ele que é santo, viu? É Ele que é santo. Isaías tira o olho de lá e põe o olho no trono de novo. Porque infeliz é o pregador, infeliz é o missionário, infeliz é o profeta, infeliz é o adorador, que quer que os olhos voltem-se para Ele. Não é em você, é no trono. Não é na pessoa, é no trono. Não é no profeta, é no trono. Deixa de levar as pessoas a olhar para você. Aliás, um profeta que tem que ter uma roupa para chamar mais atenção do que a sua mensagem, são pessoas que estão longe de ser um serafim adorador. Se a sua roupa, se a sua voz, se o seu jeito de ser tem que chamar mais atenção do que aquilo que você transmite, você está fazendo as pessoas tirar o olho do trono e olhar para você. É hora de voltar a dizer: santo, Ele é santo. Parem de olhar para mim e olhem para Ele. Para de olhar para mim e olhem para Ele. Eu viajava há pouco tempo com um pregador famoso do Brasil, para Brasília. Sentou-me ao meu lado no avião e começamos a conversar. E ele me disse para mim assim: um pregador, para fazer sucesso no Brasil, precisa de 3 coisas. Primeiro, estar nos melhores lugares possíveis, nos melhores congressos possíveis. Segundo, uma roupa que chame a atenção da melhor forma possível. E terceiro, falar aquilo que as pessoas querem ouvir. Eu desci do avião, pastor, e andando pelo hangar do aeroporto, minha cabeça viajou, e eu me lembrei de João Batista, que era a antítese do que o pregador disse. João Batista não estava nos melhores lugares. A Bíblia diz que ele começou a pregar no deserto da Judeia, e as multidões iam para o deserto ouvi-lo. Ele não pregava nos congressos, ele não pregava em Camboriú, ele não pregava em grandes convenções, ele pregava no deserto, e as multidões iam ouvi-lo, e por ele ser repreendido terrivelmente. Aliás, João Batista foi feito para viver no deserto. O dia que ele foi para a cidade, em frente ao palácio, confrontar o rei, ele perdeu a cabeça e morreu. O problema da gente é esse. Começou a fazer um certo sucesso, a gente quer mudar para os melhores lugares de visibilidade. E o Espírito Santo dizendo: fica no deserto. Não saia do deserto para não perder a cabeça. Tem gente que perde a cabeça porque sai do lugar que Deus colocou. O melhor lugar para estar ainda é no lugar que o Senhor Deus te chamou e te vocacionou. Não saia do lugar que o Senhor Deus te colocou. Levante a mão direita, deixa eu profetizar para você aqui esta noite. Espírito Santo do Senhor, por favor, mergulha-te nesta noite com unção e graça, onde tem uma mão levantada para os céus, e dê ao teu filho a unção e a graça necessária, para onde estiver florescer, ainda que no deserto, dê a ele graça, para ser uma voz profética lá, em nome do Senhor Jesus Cristo. Primeiro, pregava no deserto. Segundo, as roupas que ele vestia, pele de camelo. E terceiro e último, o que ele pregava ninguém queria ouvir.
Era uma mensagem tão indigesta que ele iniciava o seu sermão não dizendo saúdo a todos com a paz do Senhor. Ele dizia: raça de víboras, cobras, quem vos ensinou a fugir da ira vindoura? Aliás, qualquer pregador que se preze, que começou e principiou um grande avivamento, se você ler as mensagens, os sermões dele, era chamando o povo ao arrependimento. Venham, arrependam-se, convertei-vos do vosso mau caminho, mudem o seu jeito de ser. Avivamento combina com arrependimento. A unção só vem com quem se arrepende. Aleluia. Meu Deus, e aqui eu vejo o nosso Isaías dizendo ao povo, os serafins dizendo: santo, 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 ele que é santo. E o que me chama a atenção e me prende é que os serafins possuíam 6 asas. Quantas asas? 6. Com 2 voavam, com 2 cobriam os pés, e com 2 cobria o rosto. E aqui que eu queria direcionar a mensagem esta noite. Quem cobre o rosto não enxerga. Quem cobre o rosto vê no escuro. Quem cobre o rosto não enxerga e não sabe. Os serafins estavam diante do trono, mas eles não queriam olhar para a glória e a majestade do Senhor, preferindo cobrir o rosto e adorar no escuro. O problema da gente é esse: eu só adoro se eu ver. Eu só vou fazer alguma coisa se eu contemplar o milagre. Eu só vou fazer se o seu Deus fizer primeiro. E eu quero estar com o olho bem aberto para ver. A gente não adora no escuro. E servir ao Senhor é uma aventura espiritual, é um tiro no escuro, é jogar-se e dizer: Senhor, me segura, porque estou de olhos fechados. Quem quer adorar, adora no escuro, sem ver. Eu não preciso ver para adorar. Eu adoro sem ver. Eu adoro sem ver. E eu sei que Deus pode fazer. Porque quem adora no escuro, primeiro adora com expectativa. Quem adora no escuro, adora com, diga pois, expectativa. Sabe o que é isso? É esperança que alguma coisa vai acontecer. E quem está de olhos abertos quer contemplar quando acontecer. E quem adora no escuro não está preocupado como vai acontecer, nem como Deus vai fazer. Ele adora naquela expectativa. Meu olho está fechado. Quando eu abrir, adorando a si mesmo de olhos fechados, eu sei que alguma coisa vai acontecer através do Senhor Deus. Não queira contemplar para enxergar o milagre. Não queira ver antes, apenas adore. Eu sei que está difícil, está complicado, está escuro, você não vê perspectiva nenhuma. Só tem uma receita para você: é continuar adorando a si mesmo de olhos fechados, até que o céu se mova a seu favor, até que o Senhor faça algo a seu respeito. Então diga quem está ao seu lado: não precisa ver, meu irmão, apenas espere. Abacuque capítulo 3, versículos 16 e 17, o profeta ele dava um vislumbre disso. Ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, os campos não produzam mantimento, as ovelhas sejam arrebatadas, e nos currais não haja vacas, todavia eu me alegrarei no Senhor, e exultarei no Deus da minha salvação. Os meus olhos não vê, mas eu vou adorar. Os meus olhos não contemplam, mas eu vou adorar a si mesmo. Estou na expectativa de um milagre grande acontecendo na minha história. Bendito seja o nome do Senhor Jesus. Primeiro, quem adora no escuro, adora com? Ok. Segundo, quem adora no escuro, adora esperando no milagre do Senhor. Adora sem saber o que passa à sua volta. Ok? Olho fechado. Santo, santo, santo. Alguma coisa está acontecendo em volta. Santo, santo, santo. Alguma coisa está acontecendo. Santo, santo, santo. Alguma coisa está acontecendo. Olho fechado, mas alguma coisa está acontecendo. Lembra-se de Elias? Elias foi para cima do Monte Carmelo, enfiou a cara no chão, entre os joelhos, e começou a dizer: Senhor, manda chuva. Chegou a hora da chuva chegar sobre a terra. Chegou a hora, ele chama o seu ajudante: vai lá, olha pelas bandas do mar, vê se há algum sinal. Ele vai, olha,
E aquilo que Elias no escuro já enxergava, ele não tinha enxergado ainda. Ele volta e diz: não tem nada. Volta, rapaz, não é possível. Alguma coisa tem lá, por favor, volta. Ele volta e contempla e diz: não tem nada. 7 vezes. Olha para mim. Eu quero crer que na primeira vez que ele vai, já tinha aquele sinal, como um punho da mão do homem. Mas quem não adora no escuro não entende que um sinal como um punho da mão do homem pode trazer um grande milagre. Quem adora no escuro só se acostuma com coisas grandiosas e faraônicas. Quem consegue adorar no escuro entende que um pequeno sinal como a mão de um homem pode ser um prenúncio de uma grande tempestade que Deus vai mandar sobre a terra. Olhe para mim, eu quero que você continue adorando mesmo nessa provação, nessa angústia, nesse dilema, nessas perguntas, nesse monte de ponto de interrogação, porque lá no horizonte já levanta um pequeno sinal, como a nuvem de uma mão do homem, e Deus me traz aqui esta noite para dizer: a chuva vai descer, a chuva vai descer, o milagre vai acontecer. Quantos adoradores do escuro temos aqui esta noite, que não precisam ver para receber o milagre? Eu me lembro, quando eu era solteiro ainda, faltava 2 meses para me casar com a minha esposa, com a Andréia, uma luta angustiante. Consegui um emprego numa empresa em Itu chamada Gadi Alimentícios. Eu era chefe de um grupo de 30 rapazes ali, de 30 meninos, supervisor deles. E ali estava eu. Eu me lembro que um dia, do nada, o patrão passa por mim e disse: sobe lá em cima que eu preciso falar contigo. Eu subi esperando que era um aumento ou uma promoção. Ele disse: senta para você não cair. Me assentei e disse: você a partir de hoje está demitido. Mas por quê? Não sei, não me pergunte por quê. Eu preciso te mandar embora agora. Eu saí em desespero. Eu saí, atravessei a rua Caetano Ruggieri, revoltado, e olhando para o céu, dizendo: Senhor, o Senhor foi injusto comigo. O Senhor sabia que eu ia casar, porque o Senhor permitiu esse negócio. Quando cheguei do outro lado da rua, comecei a andar, de repente, do nada, surgiu em meus lábios esse louvor: nunca houve noite que pudesse impedir o nascer do sol e a esperança, e não há problema. Do nada, fui cantando até a casa da minha noiva na época, chorando, angustiado. No sábado eu estaria ministrando em Caçapava, no interior de São Paulo, trabalho de missões. E eu fui pregar. Quando eu preguei naquele sábado, eu me lembro que quase no fim do culto, tinha um moço à minha direita. Eu disse para ele ficar em pé, disse: fica em pé. Ele ficou, disse: Deus manda dizer a você que ainda hoje, antes que a meia-noite chegue, um milagre vai alcançar a sua vida, diz o Senhor. Ele pulou, se alegrou, chegou em casa, a sua mãe disse assim: olha, tem um telefone de uma empresa aí, ligou para você, não sei o que é, disse que deixaram o recado com o porteiro, e o porteiro te ligou. Ele pegou o telefone, ligou, o porteiro disse: segunda-feira para você vir aqui na empresa e começar a trabalhar, desempregado há muitos dias. Ele pulou de alegria. No domingo de manhã, ele contou o testemunho na igreja, e eu olhando, disse assim: Jesus, e eu? E eu, Senhor? Ele está na bênção, e eu? Questionei, falei um monte de coisa. Quando eu fui começar a pregar, Deus tomou a irmã lá no meio da igreja, e ela veio, subiu no púlpito, ela dava soco no meu peito, e dizia: homem, aprenda a ficar quieto, quando eu estiver trabalhando, você não consegue contemplar além do que os seus olhos veem, você não sabe que eu sou Deus de livramento, estou trabalhando na sua história, fica quieto. E desceu do púlpito. Tudo bem, vim embora para casa. Na segunda-feira fui na casa da Andréia, minha noiva, e eu peguei o jornal Periscópio de Itu, e na primeira página estava lá a empresa Gadi Alimentícios, o moço que ficou no meu lugar, o menino que entrou a trabalhar no meu lugar. Uma pia de 14 sacos caiu em cima dele, ele morreu. Eu disse: Jesus, muito obrigado. É melhor um adorador desempregado do que um empregado morto. E eu adorei o meu Deus, porque Ele me deu livramento naquele dia. Deus sabe trabalhar. Acredite no que Deus está fazendo na sua história.
Os seus olhos não contemplam, você está adorando no escuro, não sabe o que está acontecendo, mas à sua volta Deus está desenhando o cenário do seu milagre, o cenário da sua vitória. Se você no escuro conseguir soltar o grito de adoração, o Senhor Deus vai intervir na história. Aliás, levante a sua mão, solte um grito, adore ao Senhor, exalte o nome dEle mesmo no meio da prova. Adore no escuro, não espere acontecer para adorar, não tem perspectiva nenhuma. Sobrou o quê? Sobrou a adoração. Eu vou adorar o meu Deus a si mesmo. Ninguém está vendo, mas Ele está. Ninguém sabe, mas Ele sabe. Ninguém vai aonde Ele vai. É uma noite profética sobre a sua história, sobre a sua vida. Deus está preparando um cenário de vitória para você. Aleluia. Em nome de Jesus, bota a mão no ombro do vizinho ao lado e diga para ele: adore no escuro, meu irmão. Adore no escuro, feche os olhos e adore ao Senhor sem perceber. Segunda-feira você vai enfrentar a provação, vai enfrentar o cheque que pode voltar, vai enfrentar a promissória, vai enfrentar tudo. Escuro! Sobrou o quê? Eu vou adorar ao meu Senhor. Eu vou adorar ao meu Deus. Deus conta com gente que consiga adorá-lo no escuro, sem nenhuma perspectiva, sem nenhum motivo para adorar, sem nenhum motivo aparente. Vou adorar ao Senhor. Ele sabe trabalhar, Ele vai além do que eu posso entender e ver. Aleluia. E eu termino agora, aleluia, dizendo para você: quem adora no escuro, primeiro adora com expectativa, segundo adora sem ver, adora sem saber o que se passa à sua volta. Fique de pé no nome do Senhor Jesus neste momento, por favor, com a permissão do pastor. Deixa-me abençoar a sua vida. Sou profeta do Senhor sobre a sua vida aqui esta noite. E o Espírito Santo me traz aqui hoje para dizer que é noite de voltar a adorar ao Senhor. É noite de pegar as harpas que estão penduradas no salgueiro e voltar a adorar ao Senhor. Missionários que foram para o exílio sem nenhuma vantagem, sem nenhuma perspectiva nenhuma, e lá pendurou o salgueiro, pendurou a harpa no salgueiro. O Espírito Santo me diz: é noite de voltar a adorar o meu nome. É noite de voltar a adorar o meu nome. Quanto sente que o Espírito Santo falou aqui esta noite? Se você sente que Deus falou com você e tem necessidade urgente de um milagre, sai do seu lugar, vem aqui à frente agora, em nome do Senhor Jesus. Deixa-me abençoar você neste momento, em nome do Senhor. Oh, light churamando liava xerebecácia. Lamachurramando lialabaxere bacalamarrácia. Oh, mandurevia xerebácio derrai churamarrachebia. Oh, mando baséria baixurramando lialaxerebecácias. Ah, meu Deus. Oh, olhe para mim, meu irmão. Deus me diz: fazem quase 2 anos que o senhor está sofrendo terríveis prejuízos financeiros. Fazem quase 2 anos que o senhor vem sofrendo terríveis apertos financeiros. E Deus me diz que vai mudar essa história, vai mudar este quadro. Hoje Ele estanca o processo de prejuízos. Deus me traz aqui para dizer a ti que hoje Ele estanca o processo de prejuízos. Daqui a 2 meses o seu telefone vai tocar. Do outro lado da linha, uma proposta abençoadora financeira vai chegar para ti. E vai começar uma escalada de subir novamente. Olhe para mim, eu vejo restituição na sua história, diz o Senhor. Consegue crer nisso? Consegue crer nisso? Então volte a adorar ao Senhor no escuro. Volte a adorar o Senhor no escuro. Tem gente aqui que o Espírito Santo está com saudade de ouvir a voz dEle. Tem pessoas aqui que o Espírito Santo está com saudade de ouvir a voz deles. Não adoram mais. Parou, o processo estancou-se. E Deus dizendo: estou trabalhando nesse negócio, estou moldando, estou preparando o vaso, estou preparando novamente o profeta ou a profetisa. Tem coragem de mergulhar no rio de Deus essa noite, de voltar a adorar ao Senhor, de soltar o grito que está preso? Libera esta adoração. Libera esta adoração que está presa. Libera esta adoração que está presa. Libera esta adoração que está presa.
Pomba minha que anda pelas tendas das penhas, faze-me ouvir a tua voz. O Senhor está com saudade de ouvir a voz de muita gente aqui esta noite, que parou, estancou-se, não faço mais, até que Deus mova-se a meu favor. Deus está dizendo: continue mais um pouco, adore no escuro, estou preparando um cenário de vitória. Pode fazer isto? Jogue-se nas mãos do Senhor. É uma noite profética. É uma noite profética. É uma noite profética. Mulher, olhe para mim. Vai ter virada. Vai ter virada. Quem falou que vai terminar assim? Quem disse que vai terminar desse jeito? Vai ter virada nesse negócio. Vai ter virada nessa história. Consegue crer? Vem cá. Vem cá, vai ter virada nesse negócio. Vai ter virada nesse negócio. Vai ter virada nesse negócio. Vai ter virada. Eu creio na virada. Eu creio no Deus de virada. Tem uma mulher cheia do Espírito Santo. Eu quero uma mulher cheia do Espírito Santo aqui agora, para dar um abraço. Um abraço, isto, um abraço de Deus nela. É um abraço de cura. É um abraço de cura. Essa mulher tem sofrido crises familiares terríveis, mas hoje o Espírito Santo trabalha e começa a curar o íntimo do ser de sua alma. Feche os olhos nesse momento, todos vocês. Adore ao Senhor. Me dá um Ré maior, por favor. Adore ao Senhor nesta noite. Ré maior, Ré maior. Nunca houve noite que pudesse impedir o nascer do sol e a esperança, e não há problema que possa impedir as mãos de Jesus para me ajudar. Nunca houve noite que pudesse impedir o nascer do sol. Ninguém vai segurar. Adore no escuro que possa impedir as mãos de Jesus para me ajudar. Haverá um milagre dentro de mim. Vem descendo o rio pra me dar a vida. Esse rio que emana lá da cruz, do lado de Jesus. Haverá um milagre dentro de mim. Vem descendo o rio pra me dar a vida. Esse rio que emana lá da cruz, do lado de Jesus. Levante as suas mãos e cante assim. Declare: aquilo que parecia impossível. Consegue crer nisto? Aquilo que parecia não ter saída. Aquilo que parecia ser minha morte, mas Jesus mudou minha sorte. Sou um milagre, estou aqui. Segura. Bata no peito assim, ó. Diga após mim assim: eu sou um milagre. Diga alto: eu sou um milagre. Diga assim, ó: e todo milagre quer ser usado por Deus para gerar o outro milagre. Olhe para mim, olhe para mim, olhe para mim. Segura aí, olhe para mim aqui. Olhe para mim. Vocês querem ver o que Deus vai fazer com vocês? Eu preciso provar que você é um milagre ambulante. E ao escolher esse tema, enche a tua mão de brasas. Eu me lembrei de uma coisa aqui agora. Caiu quente aqui. Quem nasce na Espanha é o quê? Quem nasce na Espanha é o quê? Quem nasce no Chile é o quê? Chileno. Quem nasce no Brasil é o quê? Brasileiro. Você sabia que o brasileiro vem antes do Brasil? É o único país que o brasileiro vem antes do Brasil. Quer uma prova? Por que somos brasileiros? Por causa do pau-brasil, um pau vermelhado, que parecia que tinha fogo dentro da sua casca. E as pessoas iam para o porto carregar os navios de pau-brasil. Carregavam aqueles paus. E os carregadores de pau-brasil tornaram-se brasileiros. Depois veio o nome do Brasil. Então o brasileiro veio antes do Brasil. Então nós, pastor Aparecido, por natureza já nascemos carregadores de brasas. É por isso que o mundo espera um avivamento poderoso que vai sair do Brasil. O Brasil é o maior país potencial de avivamento. Então diga assim, bata no peito e diga assim: ó, eu sou um carregador de brasas. Eu sou um carregador de brasa. Tem certeza? Aleluia.
Você foi corajoso e vir aqui à frente. Eu te chamei aqui exatamente por isso, porque você é um milagre ambulante. Vira para lá, olha para a igreja lá, vira lá, olha lá, olha lá. Tá vendo esse povo aí? Você sabia que tem gente aqui essa noite que só precisa de um abraço para ser curado? E você é um carregador de brasa dentro de você? Você pode ir lá agora e levar uma brasa que cura, que restaura, uma palavra profética, algo de Deus. Levante a mão, deixa eu profetizar para a sua vida. Carregadores de brasas, brasileiros cheios de avivamento, carregadores de fogo, carregadores de brasas, recebam no íntimo de vocês uma brasa essa noite. Recebam no íntimo de vocês uma brasa de cura esta noite. Receba na alma de vocês uma brasa de cura, de milagre. Portadores de brasas. Feche a mão. Diga assim: eu tomo posse desse negócio. Vira para frente, olha para a igreja, olha para a igreja, olha para a igreja, olha lá. Olha para a igreja, olha lá. Está vendo esse povo aí? Olha aonde Deus quer te levar. Olhe ao Senhor e curva a cabeça, faça uma oração de 2 minutinhos aí. Quem o Espírito Santo te levar, vá a uma pessoa, procure uma pessoa, abrace ela e faça aquilo que o seu Deus determinar que você faça. Em nome de Jesus, as brasas estão acendendo aqui esta noite. Brasas de fogo. Pode ir. Quem Deus te tocar, vá, abrace, carregue fogo, leve brasas. Leve brasa profética, quem Deus te determinar. Ah, meu Deus, aquilo que parecia impossível, aquilo que parecia não ter saída, aquilo que parecia ser minha morte, mas Jesus mudou minha sorte. Sou um milagre, estou aqui. Levante a vida, cante assim, ó. Usa-me, sou o teu milagre, estou cheio de brasas. Usa-me, eu quero te servir.